Bom dia, segundo ano. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Nós vamos continuar com a atividadezinha de ontem, né? A nossa atividade era uma atividade gramática. Nós estávamos estudando sobre o plural das palavras. E o plural é quando nós designamos mais do que um elemento. Por exemplo, no caso dessa letra A aqui, da 18ª questão, nós temos o irmão. Quando eu digo o irmão, eu estou falando de apenas um ser, né? Quando eu vou me referir ao plural, eu me refiro os irmãos, que são várias pessoas, mais de uma, duas ou mais, né? O irmão, quando vai para o plural, fica os irmãos. O caldeirão fica os caldeirões. O peão fica os peões. O pão fica os pães. O mamão fica os mamões. E o caminhão fica os caminhões. Tá certo? Lembrando que tem palavra que ganha só o S, certo? E outros que você muda a terminação, fica ães, certo? Ães, como é no caso de mamões. Ó, ficou ões, tá certo? E tem outras palavrinhas que a gente vai, quando passa para o plural, ela ganha apenas um S. Lembrando que vai variar entre ãos, ões ou ões, né? Nunca vai ser exatamente a mesma terminação, não. Ela pode variar. Agora, nós temos uma questãozinha que é sobre o aumentativo. Como a própria palavra já sugere, aumentativo, ela expressa o sentido de aumentar, né? Por exemplo, uma faca, ela tá no tamanho normal. Quando a gente se refere a uma faca grande, a gente chama de facão. É isso que a gente chama de aumentativo. A garrafa é quando nós estamos nos referindo ao tamanho normal. Quando falamos de uma garrafa grande, a gente chama de quê? De garrafão. Gato, a gente chama de gatão. A bola, a gente chama de bolão. O carro a gente chama de carrão e a casa a gente chama de casarão. Então, você vai escrever essas palavras aqui, tá certo? Nessa próxima questão, você vai fazer o inverso. Você vai transformar a palavra no diminutivo. O diminutivo é o contrário de aumentativo. Por exemplo, cão está de forma normal. Quando eu quero me referir a um cão pequeno, eu chamo de cãozinho. Um leão pequeno é um leãozinho. Uma mão pequena é uma mãozinha. Um camarão pequeno é camarãozinho. Coração pequeno é coraçãozinho. E um pão é um pãozinho. Aqui, nessa outra página, nós vamos ter um texto. O nome do texto é Janjão Comilão. Se você não sabe ler, peça ajuda de algum familiar que estiver acompanhando a sua tarefinha. E nós vamos, a partir desse texto, você vai pintar todas as palavrinhas que tem tio, né? Janjão tem tio, tem mais palavrinhas aqui que vai ter tio também. Deixa eu ver, aqui ó, feijão, indigestão, questão, todas elas têm moderação, tem tio. Tem outra aqui também, alimentação. Então, você vai pintar essas palavrinhas que tem tio. E depois eu quero que você reescreva essas palavras que tem som de X, né? Nós vamos trabalhar o som do X. Veja só. Nós temos abacaxi, xícara, exército, exercício, cesta, exame, táxi, saxofone, pirex, excursão, exposição e exclamação. Lembrando que alguma dessas palavras a gente escreve, elas vão ter o som de CS, não é? Soa como se fosse CS. Aqui
complete com X e copie as palavras. Você vai copiar, né? Completar com a letrinha X e depois você vai copiar aqui na frente. Vai ficar xícara, shampoo, xarope e xadrez. Lembre, tá? Você vai copiar com um X, mas essas palavrinhas, elas têm um som de CH, tá certo? Elas têm som de CH, mas elas são escritas com um X. Agora, nós vamos escrever palavrinhas com X que tem o som de CS. Veja só, maxilar, a gente, como se estivesse pronunciando o C e o S. Maxilar, látex, táxi, intoxicar e crucifixo. Essas palavrinhas você vai colocar um X também, assim como você colocou na questão anterior. Mas se você prestar atenção à pronúncia, você vai perceber que no lugar do X a gente pronuncia o CS. Ok? Vamos fazer a tarefinha com atenção. Quando completar as palavrinhas aqui com a letra certa, depois reescreva aqui. Capricha na letrinha, também reescreva essas palavras para treinar a escrita. Bom trabalho!